Bom, então eu gostaria de convidar a Renata Monteiro Dantas Ferreira. Ela é farmacêutica, pós-graduada em cosmetologia e homeopatia, está cursando pós-graduação em gestão industrial farmacêutica, é membro da Comissão de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF de São Paulo, e ela é diretora técnica da Associação Cultivo de Cannabis e Saúde e faz parte da SBEC. Bem, boa tarde, né? Meu nome é Renata, a doutora Eliane já me apresentou aí. Eu sou também farmacêutica da Cultive, a associação onde nós auxiliamos os pacientes a produzirem seu próprio medicamento. Então, nós auxiliamos os pacientes desde o cultivo até a produção do medicamento, né? E auxiliamos eles a fazerem o tratamento do extrato de cannabis. Pode passar. A cannabis, então vou falar dela como um fitoterápico, né? Então, na verdade, a cannabis é uma planta como outra qualquer, e ela possui suas ações terapêuticas como qualquer outra planta. Pode passar. Ela foi descrita pela primeira vez em 1753, pode passar. E ela possui também, pode passando, uma classificação científica como qualquer outra planta. Então, ela existe uma única classificação, né, de espécie, então ela é registrada como Cannabis sativa L. As outras vêm como subespécie, então aí nós temos a Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa indica, Cannabis sativa ruderalis, e alguns ainda falam da Cannabis sativa Afeganistã. Alguns autores, né, existem algumas controvérsias contra isso, então alguns autores dizem que são espécies diferentes, né, mas registrado mesmo está como uma única espécie, porque, na verdade, elas são realmente são subespécies diferentes. Então, elas vão diferir tanto na parte química quanto na estrutura física. Então, aqui a cannabis sativa, ela tem as folhas mais finas e longas, os arbustos são maiores. A cannabis sativa indica, elas são mais densas, né, as folhas, elas têm mais ramificações, elas são um pouco mais baixas. Tem a índica, a ruderalis, ela então é a única que tem 5 pontas, né, as folhas. Elas são mais baixas e elas são ricas em CBD e na fibra, né? Então, ela é muito utilizada para a produção de fibra. E, hoje em dia, a indústria farmacêutica vem utilizando ela para a produção de medicamento, porque ela tem uma baixa concentração de THC e uma alta concentração de CBD, que é aquilo que é permitido, hoje em dia, pela nossa legislação. Pode passar. Então, ela existe a planta macho, a planta fêmea, existe também a planta hermafrodita. A que a gente vai utilizar para estar produzindo o medicamento, então, é a planta fêmea, né? Então, é na inflorescência onde nós vamos estar, através da inflorescência que nós vamos estar utilizando para fazer a medicação. Muita gente pensa que, na verdade, a gente utiliza a folha, né? Então, tem toda aquela propaganda da folha. Então, na verdade, não é na folha onde tem a maior concentração de princípios ativos. Essas plantas, elas têm alguns ativos, ela tem concentração de canabinoides, mas é bem baixa a concentração. Onde a gente vai encontrar a maior concentração é nas flores, né? Então, ali é uma hermafrodita, né? Porque ela tem sementes junto, então ela cruzou, mas é parecido com aquilo ali, as flores, então é ali onde a gente vai encontrar a maior concentração de princípios ativos. Então, é nas flores e nas folhas superiores, que são as pequenas folhas que estão ali em volta das flores. E pode passar. Então, como qualquer outra planta, né, então ela passa pelo processo de germinação, ela passa pelo processo de vegetação e ela passa pelo processo de floração. É nesse processo, né, a hora que ela então dá as flores, é através das flores que nós vamos produzir os medicamentos. Então, pode passar. É nos tricomas onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos nas plantas, que são essas glândulas que ficam, se vocês podem ver aqui na planta, aqui você consegue ver até olho nu, se você vê de pertinho, se a planta é cheia de tricomas. Então, são nesses tricomas, nessas glândulas, onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos. Então, dentro desses tricomas, nós encontramos os princípios ativos da planta. Então, são cerca de 1.269, pode passar, compostos, né? Então, são 144 canabinoides diferentes. Então, existe, na verdade, todo mundo fala só de THC, só de CBD, mas, na verdade, não. Na verdade, são 1.269 compostos entre canabinoides, terpenos e flavonoides, e dentro deles são 144 canabinoides diferentes. E isso catalogado até agora. Isso daqui foi uma apresentação que foi feita na Expo Uruguai, de 2017.
Porém, em 2014, eram catalogados apenas 544. Então, olha quantos compostos descobriram até 2017. Ainda é uma planta ainda que vem sendo amplamente estudada. Pode passar. E, por conta dessa questão de ter vários compostos, ela age no efeito comitiva. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos esses compostos, esses 1.269 compostos, eles interagem entre si. Então, eles podem potencializar ou podem inibir a ação de um canabinoide diferente. Então, por exemplo, quando você precisa de um paciente com dor crônica, um paciente com câncer que necessita de altas doses de THC, se você der o CBD junto para ele, você consegue dar doses maiores sem ter o efeito colateral. O efeito colateral seria o efeito psicotrópico, porque, na verdade, como a gente está utilizando na forma terapêutica, a gente não busca o efeito psicotrópico, a gente busca o efeito terapêutico. Então, se a gente dá o CBD junto com o THC, a gente consegue dar doses maiores sem ter esse efeito psicotrópico. E ela vai potencializar a ação dos outros canabinoides. E não só os canabinoides fazem parte do efeito comitiva. Então, os terpenos, os flavonoides, pode passar, também fazem parte do efeito comitiva. Os terpenos, eles são responsáveis pelas características organolépticas da planta, assim como os flavonoides, que é cor, sabor, odor. Então, são eles que são responsáveis por essa característica. Pode passar. E eles não são responsáveis apenas pelas características organolépticas, eles também têm efeito terapêutico. Então, os mesmos terpenos que nós encontramos na cannabis, nós encontramos em algumas plantas. Então, por isso que tem até aquela história, né, que diziam, isso no uso social, a pessoa fuma e chupa manga e você tem um efeito maior. Na verdade, isso tem um lado científico, sim, porque, na verdade, a cannabis ela pode ter o terpeno que chama mircene, que é o mesmo terpeno que contém na manga. Então, ele pode, sim, potencializar, lógico que é em pequena quantidade ali, né, mas você pode estar potencializando a ação através do terpeno. O mesmo terpeno que tem na manga é o terpeno que tem algumas cepas de cannabis. Então, esses terpenos eles vão modular o efeito dos canabinoides, potencializando a ação. Pode passar. Então, aqui, né, os terpenos com ações terapêuticas. Então, esses terpenos são os mesmos encontrados em outras substâncias. Pode passar. E aqui alguns efeitos terapêuticos, né? Então, tanto os terpenos quanto os flavonoides, eles também têm efeito terapêutico. E tanto os terpenos, flavonoides quanto os canabinoides, eles vão interagir entre si, potencializando a ação da planta. Pode passar. Esse aqui é uma meta-análise que foi feita pelo Pamplona, que também é um farmacêutico. Então, ele pegou as plantas, pegou alguns extratos, né, feitos com a planta toda, né, de uso artesanal, e outros industrializados, que são o composto isolado, né, o CBD. E ele constatou que, quando se utiliza a planta toda, você tem uma resposta terapêutica muito melhor quando você utiliza um canabinoide isolado. Então, isso, hoje em dia, já foi comprovado. Isso, na verdade, é uma característica não só da cannabis, é uma característica dos fitoterápicos em geral, porque são fitocomplexos. Então, eles interagem entre si, potencializando a ação. Pode passar. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e pergunta, né? Eu tenho câncer, qual cepa que eu preciso utilizar, né? O que eu preciso utilizar? Lógico que você também vai levar em conta o sistema endocannabinoide daquela pessoa, mas, na verdade, a pessoa vai precisar de todos os canabinoides, porque você vai ter uma resposta terapêutica muito maior se você usar todos os canabinoides ao invés de um canabinoide isolado. Então, aqui, se vocês podem ver aqui na tabelinha mesmo, câncer, então você precisa de CBC, CBD, CBDA, CBG, THC, THCA. Então, você precisa de todos os canabinoides. E o que é isso, THCA, né, CBDA? Então, são os canabinoides na forma ácida, que também têm ação terapêutica, assim como os canabinoides na forma ativa. Pode passar. E o que é o canabinoide na forma ativa? Então, é o canabinoide o qual passou por um processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento. Então, quando a planta passa por esse processo de aquecimento, que é esse processo de descarboxilação, ela vai tornar o canabinoide na forma ativa. Então, é aí que você vai ter o THC, o CBD ou qualquer outro canabinoide na forma ativa. Porém, pode passar, os canabinoides na forma ácida, que você vai encontrar na planta in natura, ele também tem ação terapêutica. Então, na verdade, todos os 144 canabinoides, cada um tem a sua ação terapêutica individual, e, quando eles se juntam, eles potencializam ainda mais a ação um do outro.
Então, é aqui na planta in natura que a gente vai encontrar esses canabinoides na forma ácida. Quando a gente passa pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento, aí nós vamos encontrar os canabinoides na forma ativa. É aí que a gente vai ter o THC, o CBD, THCV, CBG, todos os outros canabinoides. E quando ela passa pelo processo de envelhecimento, então nós temos lá a planta in natura, aí a gente deixa, quem cultiva, depois que a gente colhe, a gente deixa ela num processo chamado processo de cura. Então, ela fica secando, e quem faz esse processo de cura observa que, com o passar dos dias, né, deixa um tempo ali no processo de cura, ela vai potencializando e ela vai tendo uma ação de THC mais forte. Então, aquela planta ela acaba ficando mais potente em THC. E por que isso ocorre? Por causa do efeito comitiva. Porque a planta in natura, o THCA, ele vai liberar o CBN, ele vai degradar em CBN, né, com o passar do tempo, que vai ativar o CBN. E o CBN ele potencializa a ação do THC. Então, por isso que, com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, você consegue ter uma planta mais rica em THC, não mais rica em THC, mas mais potente, né, em THC. E o CBN é assim que a gente consegue ter o CBN. Então, pessoas que têm problemas de imunidade, então é muito importante utilizar o CBN. Você só vai ter altas concentrações de CBN se você fizer direitinho esse processo de cura, que é esse processo de envelhecimento. Pode passar. Aqui, então, nós temos o THC, né? Então, todo mundo considera ele como um vilão, todo mundo fala, THC, não pode ter THC, mas, na verdade, o THC é um grande medicamento, assim como o CBD e assim como qualquer outro canabinoide. Só que ele tem o efeito psicotrópico dele. Porém, se você usar ele da forma correta, você consegue ter o efeito terapêutico dele sem ter o efeito psicotrópico, que seria o efeito colateral. Pode passar. Então, aqui, né, o THC ele tem uma ampla indicação terapêutica, então ele é tão bom, em alguns casos, até melhor do que o CBD. Inclusive, alguns pacientes falam, não, é epilepsia, então só pode CBD. A gente tem vários pacientes, né, que a gente acompanha ali pela Cultive, onde a gente observa que muitos pacientes respondem, mesmo com epilepsia, respondem melhor a extratos ricos em THC do que extratos ricos em CBD. Então, isso vai depender de paciente para paciente. O THC também é um potente neuroprotetor, potente antioxidante. Ele tem 20 vezes o poder anti-inflamatório da aspirina e 2 vezes da hidrocortisona. Então, ele é um medicamento muito mais potente do que outros medicamentos e sem o efeito colateral desses outros medicamentos que se encontram aí no mercado hoje em dia. Pode passar. Aqui uma grande indicação, né, do THC para vários diagnósticos. Pode passar. Aqui, então, nós temos o CBD, né, que é o canabidiol. Hoje em dia, todo mundo fala, eu estou tomando extrato de canabidiol, eu estou usando canabidiol. Na verdade, você não está usando canabidiol, você está utilizando um extrato de cannabis, né? É maconha mesmo. Ela pode ser rica em CBD, pode ser rica em THC, ela pode ser 1:1, 1:2, ela pode ter várias proporções, mas ela não é pura. Existem, sim, os medicamentos, né, hoje em dia, importados, que a gente encontra ela pura, ela isolada, ela sintetizada. Porém, como mostra lá a meta-análise feita pelo Pamplona, quando se utiliza a planta toda, a gente acaba tendo uma resposta terapêutica muito melhor do que quando a gente utiliza o composto isolado. Então, assim, a gente não pode estar fazendo esse marketing todo para a indústria, né, de estar falando só de CBD, sendo que, na verdade, a melhor resposta terapêutica é com a planta toda. Então, é a cannabis mesmo. Então, é errado a gente falar, estou usando o CBD. Não está usando CBD, está usando cannabis mesmo, uma cepa rica em CBD ou rica em qualquer outro canabinoide. Pode passar. Aqui, indicações terapêuticas, né, do CBD. Então, vocês veem assim, que CBD, THC, tem uma ampla indicação terapêutica. Mas não por ele ser melhor do que os outros canabinoides. Eles só são mais estudados do que os outros canabinoides. Porém, todos os outros canabinoides têm uma ação terapêutica tão boa, né, quanto eles. E, assim, e cada canabinoide é específico para um diagnóstico diferente. E a concentração de canabinoides que está presente na planta é que vai determinar qual é o melhor tratamento. Então, por exemplo, às vezes, as pessoas utilizam lá uma cannabis, né? Todo mundo sabe, quem usa cannabis aumenta o apetite. Mas, de repente, se a pessoa utilizar uma cannabis que é rica em THCV, ela pode inibir o apetite.
Porque o canabinoide, o THCV, ele inibe o apetite. Então, por isso que é importante conhecer qual cepa está sendo utilizada. Não é só falar, não, estou usando a cannabis. Mas qual cannabis, né? Qual é a cepa utilizada? Existem mais de 3.000 cepas. E o que seriam as cepas? As cepas é a cruza. Então, você pega lá uma cannabis sativa, cruza com uma índica, cruza com uma ruderalis, aí você vai fazendo as cruzas e você vai tendo diferentes perfis de canabinoides. Pode passar. Aqui, né, o CBD, então, aqui tem esse artigo que diz, né, então, ele utilizado então, no balanceamento da serotonina, antidepressivo, redução da ansiedade e do vício. Então, o que todo mundo fala, é uma porta de entrada, na verdade, não é uma porta de entrada. Então, já tem estudos comprovando dela sendo utilizada no combate ao vício, no combate à fissura, né? Então, ela também é citotóxica ao câncer de mama. Então, na parte oncológica, ela vai combater apenas as células danificadas, vai preservar as células que estão intactas, né? Então, ela é seletiva nessa questão, diferente de uma quimioterapia que ataca todas as células. Ela também vai modular, né, o efeito do THC, então, conforme eu já disse, e ela é um potente neuroprotetor, então ela vai prevenir o Alzheimer e as doenças neurodegenerativas. Então, também, ao contrário do que sempre se falou, né, que queimava neurônio, tinha até aquela imagem do ovo frito, na verdade, isso não é bem assim. E, além dela preservar, ela ainda promove a neurogênese. Então, pode passar. Então, aqui, por exemplo, volta uma. Ai, não está. Então, ela vai. O CBG, por exemplo, ele é rico, ele é um potente canabinoide que vai promover essa neurogênese. Então, ele vai para todas as doenças neurológicas, ele vai estar auxiliando. Pode passar. E aí, por conta de todos esses canabinoides presentes, né, então são 144, eu citei só os 2 mais utilizados, até por questão do tempo, mas são 144. Então, por isso que ele é indicado para uma ampla quantidade de diagnósticos diferentes. Então, a pessoa fala, mas serve para tudo? Realmente serve para muita coisa, porque ele é antioxidante, ele é bactericida, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é para epilepsia, ele promove a neurogênese. Então, ele tem uma ampla indicação terapêutica devido à grande quantidade de princípios ativos contidos na planta. Pode passar. E os métodos de extração, né? Então, tá lá, então temos a planta, e aí nós precisamos extrair então o princípio ativo dessa planta. Então, existem alguns métodos de extração, né? Então, tem o CO2, que é o supercritical, Soxhlet, solvente orgânico com gelo seco, com gelo normal, que é o bubble, rosin com BHO. O que nós mais utilizamos no uso caseiro, né, na produção caseira, artesanal, seria a extração com solvente orgânico ou extração de kiff, que é por gelo seco. Pode passar. Aqui, então, é a extração com CO2. Na extração com CO2, ela é extremamente caro, então você só consegue fazer mais a nível industrial, porém, é o que você consegue ter um melhor rendimento, né, e um grau de pureza bem legal, porque ele também não vai em nenhum tipo de solvente, ele é extraído por resfriamento. Pode passar. Aqui é o Soxhlet também, né, amplamente utilizado, porém, também a gente só consegue estar fazendo em laboratório, porque a gente precisa de alguns equipamentos específicos para estar fazendo a extração. Pode passar. Aqui, extração com BHO. Extração com BHO, assim, para uso terapêutico, não recomendo, porque o BHO ele é extremamente tóxico, e se a pessoa não souber fazer muito bem feito e fazer uma purificação bem legal para extrair totalmente o BHO, você vai estar mais prejudicando a sua saúde utilizando isso do que usando como um tratamento. E, assim, pelo que eu tenho visto aí, muitos que fazem extração com BHO, e, assim, tipo, raridades aqueles que você não vê resíduo de BHO na extração. Então, acaba sendo muito perigoso. Pode passar. Aqui a extração com gelo, né, normal. A extração com gelo, que é o bubble, ela também não é muito indicada para uso terapêutico, porque ela vai água. E, se você não fizer um processo de secagem depois da extração muito bem feito, também pode ter contaminação ali da sua matéria-prima. Então, você, ainda mais que vai armazenar, né, o medicamento, então você pode criar ali fungos, bactérias, e você vai estar utilizando um medicamento contaminado. A gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Como a gente está fazendo um uso terapêutico,
terapêutico, a gente tem que ter esse cuidado de estar fazendo como um medicamento mesmo, né? Então, ter atenção com esses pequenos detalhes. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, extrai, tipo, fica resíduo, cria amor, a pessoa fala, não pega nada. Mas, para algumas doenças, por exemplo, quem tem problema de imunidade, se usar alguma coisa que está ali com uma contaminação, aquilo vai ser bem prejudicial à saúde dessa pessoa. Pode passar. Aqui, extração com rosin, né? A extração com rosin também ela acaba sendo bem segura, porque ela também não vai em nenhum tipo de solvente. Você consegue controlar a temperatura, lógico que numa máquina boa, né? Hoje em dia o pessoal faz aí até com chapinha de cabelo, mas você não consegue tipo controlar a temperatura. O ideal é você ter uma máquina que você controle a temperatura. O único problema da extração com rosin é que você não consegue pesar, se você não tiver uma balança analítica ali para você pesar exatamente quanto foi feita a extração do rosin, você não consegue fazer uma padronização de diluição para você manter sempre o mesmo padrão do óleo que você vai estar utilizando. Pode passar? E não importa qual método de extração você vai estar utilizando, o que importa é o procedimento operacional padrão. Isso é uma coisa que a gente utiliza, assim, tudo a gente utiliza um POP dentro de uma farmácia, então a gente tem que ter um padrão de qualidade para estar produzindo esse medicamento. Então, assim, o que importa, assim, você vai definir qual é o método de extração que você vai utilizar. E, dentro disso, vai fazer uma padronização, e essa padronização sempre tem que ser a mesma, porque cada lote de medicamento que você for fazer, ele tem que ser igual. Você não pode ter um frasco um mês, no mês seguinte você tem um frasco diferente, que é esse o problema que a gente vem encontrando com essa falta de regulamentação. Então, hoje em dia, cada um que aprende a fazer um pouquinho, já começa a fazer, já começa a vender, não tem uma qualidade, não tem uma padronização, e isso acaba atrapalhando o tratamento do paciente. Então, como a doutora Raquel, né, do Uruguai, diz, são os traficantes de esperança. Então, eles vão lá, dão o medicamento para o paciente, ele encontra a resposta terapêutica, chega o outro frasco, ele já não tem o mesmo medicamento. Ou, às vezes, ele começa também, a pessoa vai lá, já indica uma dose, a pessoa inicia com uma dose errada, não encontra a resposta terapêutica e já fala, no meu caso, não funciona. E sendo que em todos os casos funcionam. A grande questão é você ajustar a cepa, você ajustar a dose e você ter um produto de qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, é um dos motivos pelos quais a gente, através da Cultive, nós auxiliamos, ensinamos os pacientes a produzirem seu próprio medicamento para eles terem essa segurança na qualidade do produto. Então, o primeiro passo, né, para você sempre manter a mesma concentração, né, de canabinoides, de terpenos, de todos os princípios ativos. Então, Então, é a genética, né? E dentro da genética, então, é o genótipo e o fenótipo. Então, não basta você ter a mesma genética, que é o que acontece quando a gente cultiva através de semente. Então, através de semente, você tem a mesma genética, mas você não tem o mesmo fenótipo, que é o perfil de canabinoides que você tem. Então, por isso que, quando a gente vai fazer medicamento, o que a gente aconselha é estar fazendo através do clone. Porque, através do clone, você consegue garantir que aquele medicamento, o próximo lote, vai sair idêntico, ou pelo menos muito parecido com o lote anterior. Porque é que nem filho, né? Então, por exemplo, filhos de um mesmo pai e mesma mãe, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada filho são do mesmo pai e mesma mãe, mas cada filho tem sua característica diferente, porque um puxou um pouco mais a característica do pai, outro da mãe. E a mesma coisa acontece com a planta. Então, a semente, quando que ela dá? Quando acontece a cruza entre a planta macho e a planta fêmea. Então, o macho poliniza a planta fêmea e ela passa a produzir semente. E é essa semente que vai ser utilizada. Em cada semente vai ter um fenótipo ali diferente. Então, por isso que é aconselhado sempre a gente estar utilizando um clone para a gente ter essa segurança na produção do medicamento. Então, o cultivo também é sempre muito importante. Então, ele não pode ter agrotóxico, o solo tem que estar legal, você sempre tem que manter o mesmo padrão de cultivo, né, tanto da colheita, da cura, da armazenagem, o tempo de vegetação, o tempo de floração. Então, tudo isso vai interferir na qualidade da produção do seu medicamento. Então, e como é medicamento, a gente sempre tem que buscar que ele seja praticamente idêntico em todos os processos, em todas as colheitas. E a diluição também, né? Então, o método de extração, então, você vai definir qual é o método de extração que você vai utilizar, e depois de feito o método de extração, qual é a diluição que você vai utilizar. E isso você tem que manter sempre um padrão e estar sempre igual. Pode passar. Aqui algumas cepas, né, ricas em CBD, então é isso que vai interferir. Então você vai para você, eu quero um extrato rico em CBD. Então, para você ter um extrato rico em CBD, você precisa ter cepas ricas em CBD. Pode passar. Se você quer um extrato rico em THC, você precisa escolher cepas ricas em THC. Pode passar.
Se você quer um extrato, então, hoje em dia existem cepas, então, por conta dessa questão, né, das cruzas, né, delas serem híbridas, você consegue ter cepas que são 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. E o que isso quer dizer? Então, ele tem uma parte de CBD para 2 de THC, ou 2 de THC para 1 de CBD. Então, isso que vai definir qual é o tipo de extrato que você vai utilizar é a cepa. Então, tem muita gente ainda que fala assim, né, você pergunta para a pessoa, então a pessoa chega assim e fala assim, legal, consigo extrato, como é que eu uso? Aí a primeira pergunta que eu faço é, qual é a cepa, qual é o método de extração? E a pessoa, como acabou comprando de um mercado ilegal, ela não sabe dizer isso. Então, como é que você vai fazer um tratamento se você não sabe nem o básico, que é saber qual cepa foi utilizada, qual foi o método de extração, qual a diluição que foi utilizada? Por isso que o cultivo individual garante isso para a pessoa, que a pessoa sabe exatamente o que ela cultivou, como foi o processo de extração, de diluição. Pode passar. Aqui, plantas ricas em THCV, né, que é um outro canabinoide também bastante utilizado. Pode passar. E existem, na verdade, todos os outros canabinoides, né? Então, aí você, de acordo com o diagnóstico que você tem, você vai verificar qual a cepa rica naquele canabinoide mais indicado, sendo que, na verdade, o que utiliza são todos os canabinoides juntos, né? Você só vai utilizar um que é mais rico ou não de um canabinoide diferente. Então, para o processo de extração, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é fazer a manicure, né? Então, que é o quê? Tirar as folhas grandes. Então, você vai manter apenas as flores. Então, na verdade, é aquilo ali que a gente utiliza para fazer o medicamento. Então, as folhas grandes, na verdade, a gente vai utilizar só para uma parte de suplementação alimentar, né? Ela também tem uma indicação terapêutica, mas não é rica em canabinoides, assim como as flores. Então, a gente vai tirar as folhas maiores, a gente vai tirar o máximo de folhas que tiverem ali. Tem gente que faz com tudo, tem gente que coloca tudo ali junto, dá para fazer, né? Lógico. Mas a grande questão disso é que você vai estar colocando matéria orgânica, então ali tem clorofila. Aí tem gente que fala, legal, mas clorofila também faz bem para a saúde. Faz, mas ela degrada canabinoides. Então, com o passar do tempo, você vai ter um produto não com tanta qualidade, como se você não tivesse colocado uma grande quantidade de folhas com a matéria orgânica. Pode passar. Então, é aqui, né? Então, aqui nós temos as flores, você vê que tem diferentes tonalidades. Então, isso tudo vai interferir de acordo com a cepa que foi utilizada. Pode passar. E aqui é, né, a temperatura. Então, sempre antes de fazer um processo de extração, o ideal é fazer o processo de descarboxilação. Mesmo que você vá fazer com solvente orgânico, que ele vá para o fogo. Por quê? Porque ali, quando está no fogo, você não consegue manter uma temperatura. Então, ali, geralmente, a gente recomenda fazer a extração com solvente orgânico numa panela de arroz. A panela de arroz, ela chega ali até 100 e pouquinhos graus. Então, ele não consegue atingir o grau de descarboxilação. E sem contar que você vai estar com o ventilador ligado em cima, vai ter uma janela ali em cima, né, para não correr risco de explosão. Então, você não consegue atingir esse grau de descarboxilação, nessa temperatura. Então, o ideal é você fazer primeiro um processo de descarboxilação, não importa qual é o método de extração que você vai fazer, e depois você fazer o método de extração. Pode passar. E você tem que tomar cuidado com essa temperatura, porque se você aumenta muito a temperatura, você também pode degradar os canabinoides. Então, você tem que saber qual é o canabinoide que você quer em abundância, para você saber qual a temperatura que você vai utilizar. O THC mesmo, se você aumentar ali uma temperatura muito mais do que 110 graus, você vai degradando. Olha ali, ó. Se vocês verem ali, ó, até 106 ali, ó, ele contém estável, você ainda consegue. Com 122 graus ali, você, em vez de você extrair mais THC, você começa a degradar. E você começa a extrair menos do que mais. Então, tem que tomar muito cuidado com a temperatura na hora do processo de extração. Pode passar. Aqui somos nós fazendo, né, o processo de extração que nós mais utilizamos. Nós fazemos os 2 métodos de extração, né, pela Cultive, mas o que nós mais utilizamos é a extração com KIF, principalmente para os pacientes de problemas neurológicos, que a gente não corre o risco de ficar nenhum tipo de substância orgânica ali, né, do veículo, e está prejudicando o tratamento do paciente. Então, aqui a primeira foto, somos nós na UFRJ, com a professora Virgínia, também farmacêutica. Então, foi a primeira extração legalizada do Brasil. Então, a gente foi até a UFRJ, a gente foi padronizar os métodos de extração, né, para a gente poder
deixar bem padronizadinho, a professora Virgínia, ela que é responsável pela análise dos extratos, então ela tem um projeto lá dentro da UFRJ, onde nós enviamos os extratos para ela, e ela faz a análise do perfil de canabinoides. E ali, do outro lado, uma foto, somos nós fazendo uma extração, então a gente faz algumas oficinas de extrações com os pacientes da Cultive, onde a gente ensina os pacientes a produzirem seu próprio medicamento. Então, a gente faz com as plantas da Cidinha. A Cidinha é a diretora da Cultive, então ela tem o HC, ela tem autorização para o cultivo, então ela cultiva legalmente as plantas da filha dela. E eu dou essa assessoria para ela, para a gente estar fazendo a extração, e a gente, com a extração da planta dela, a gente faz essas oficinas para estar ensinando outras mães estarem fazendo. E, assim, você vê, tipo, é muito legal, porque você vai lá, você ensina aquelas senhoras assim que nunca tiveram contato nenhum, você ensina a fazer, daqui a pouco você vê aquelas senhorinhas plantando, fazendo o remédio do próprio filho, né, e sendo autossustentável e tendo acesso ao medicamento. A Cidinha, né, a Claro, que eu estava falando delas, por sinal. Pode passar. Então, e aí aqui então a extração, né, com KIF, né? Então a extração do gelo seco, onde a gente vai estar extraindo aqui o KIF. Então esse daqui é o tricoma, então são as glândulas, né, onde nós temos a concentração de princípios ativos. Então a gente vai extrair os tricomas da planta sem nenhum tipo de solvente. Pode passar. Então, esse daqui são os tricomas, né? Então, assim, nós temos 3 tipos de tricomas. Então, nós temos o bulboso. O bulboso ele tem de 10 a 15 microns. Para vocês terem uma ideia, o fio de cabelo tem de 40 a 50 microns. Então, ele é bem pequenininho mesmo. Você não consegue enxergar ele a olho nu. Tem o Captate sessile, que ele vai de 20 a 50 microgramas. E tem o Captate stalked, que ele vai até 100 microgramas. E isso vai interferir qual é o tipo de malha que a gente vai utilizar para fazer o processo de extração. Pode passar? Então, essa daqui são as bags que nós utilizamos para fazer a extração. Então, tem várias malhas, né? Então, vai de 220 a 25 microns. Então, de acordo com o tipo de tricoma que você quer extrair, é o tipo de malha que você vai utilizar. Pode passar. Aí nós vamos colocar na bag, então, as flores, o gelo seco, e vai fazer um processo de agitação. Pode passar. E, através desse resfriamento, né, das partículas e da parte mecânica da agitação, é que a gente vai extrair o KIF. Então, isso daí que são os tricomas. Então, é isso que a gente vai extrair da planta, né? Então, é esse pozinho. Pode passar. Eu vou só falar meio rápido, tá, gente? Porque meu tempo está meio encerrado. E aí a gente vai medir aqui o quanto vai dar, né, o rendimento de KIF, para a gente saber o quanto a gente vai colocar de veículo inerte para estar desprendendo isso daí. Esse veículo inerte ele tem que ser oleoso, porque os tricomas eles são lipossolúveis, então eles vão solubilizar apenas num veículo oleoso. Esse veículo oleoso é interessante ter o óleo de coco, porque o óleo de coco ele é rico em TCM, então é isso que vai ajudar a melhorar a absorção no organismo. Pode passar. E aí vai para uma panela, onde ela fica sobre agitação e aquecimento durante 4 horas, para a gente poder desprender esses canabinoides. Pode passar? Aqui a extração com solvente orgânico, né? Então, a extração com solvente orgânico, então, nós utilizamos o álcool. Então, ele pode ser tanto o álcool etílico, álcool isopropílico, álcool de cereais. O álcool de cereais acaba sendo mais seguro. Pode passar. Então, aqui nós fizemos um teste, né? Então, a Cidinha ela teve uma colheita legal, então a gente pegou do mesmo lote e fizemos alguns testes com diferentes tipos de álcool para a gente ver a diferença. Na concentração de canabinoides, ele saiu aproximadamente igual, porém, na extração com álcool isopropílico, a gente teve um rendimento maior, álcool etílico um pouco mais e o álcool de cereais um pouquinho menos. Porém, o álcool de cereais acaba sendo mais seguro, porque ele pode ser utilizado tranquilamente para uso interno. Então, se a pessoa não fizer um processo de purificação bem feito, isso não vai trazer risco nenhum à saúde da pessoa. Então, é o que nós indicamos, né, para estar fazendo, seria com o álcool de cereais. O álcool isopropílico mesmo ele é totalmente tóxico para o organismo. Pode passar. Aí, então, nós vamos colocar as flores já trituradas, né, então, em partículas menores, não pode ser muito pó, mas ela tem que ser já bem triturada para melhorar a extração. Então, vai colocar as flores, aí a gente vai colocar assim, tipo, uns 2 dedos acima dela de álcool e sobre agitação. Isso daí você coloca ali tipo, de 3 a 5 minutinhos, é bem rápido, né? Porque senão você começa a extrair matéria orgânica. Pode passar.
Aqui, aí, depois disso, nós vamos passar por um filtro para tirar as partículas. Pode passar. Vai agitando ele, tem que tomar cuidado com essa agitação para que não caia partículas para dentro do extrato. Pode passar. Aqui, só para vocês verem a diferença. Então, se você deixa ele muito tempo no álcool, olha só, ele vai ficando esverdeado. Isso aqui é pura clorofila. Um extrato rico em canabinoide, ele fica da cor de um óleo mesmo, de um diesel. Então, se você vê que está ficando esverdeado, é porque você, na verdade, já passou o ponto e está extraindo coisas que não vão ser úteis para o tratamento. Pode passar. Aí vai para a panela, né? Então ela pode passar, vai para o aquecimento, ele vai começar a formar bolhas, pode passar. Enquanto tiver bolhas, pode passar. É porque ainda existe o solvente. Então, na hora que acabar todas as bolhas, você sabe que você está livre. Então, aqui você tem um extrato mole. Esse extrato mole, na verdade, é uma matéria-prima. Muita gente utiliza ele puro. Isso acaba sendo bem ruim, porque a pessoa não consegue dosar. Então, às vezes, pega um pouco mais, um pouco menos. Então, a pessoa fala, 1 grão de arroz. O grão de arroz ele pode ter de 15 a 30 miligramas, tipo o mesmo grão de arroz. Então, assim, pode ser o dobro da dose. Então, por isso que é importante fazer o processo de diluição para você poder acertar a dose desse paciente. Pode passar. E a dose terapêutica, né? Então, tem essa frase aqui que eu gosto, que diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, na verdade, é um tratamento totalmente individualizado. Então, você precisa ver o paciente por um todo e você precisa achar qual é a dose ideal para aquele paciente, independente de sexo, idade, de diagnóstico. Às vezes, tem paciente com o mesmo sexo, mesma idade, mesmo diagnóstico, que respondem melhor a cepas diferentes. Isso acontece por quê? Pode passar. Porque a gente tem nosso sistema endocannabinoide, então nós temos receptores pelo nosso organismo inteiro, e é essa deficiência no sistema endocannabinoide que acarreta vários tipos de doença. Então, nós temos que equilibrar esse sistema endocannabinoide. Então, nós temos receptores pelo corpo inteiro, né, sendo a maioria deles no intestino e no cérebro. Então, quando você vai tratar um paciente também, não é só você dar a cannabis, você precisa olhar ele por um todo. Você precisa olhar se o intestino dele está em bom funcionamento, porque, se não tiver o intestino funcionando, você não vai ter absorção de medicamento nenhum. Então, assim, você precisa tratar o paciente como um todo, né? Então, isso também vai interferir em saber qual é a dose do paciente, né? Qual é a cepa que vai ser utilizada, pode passar. E nós temos esse gráfico, então, que é o gráfico de U invertido. Então, ele diz, ok, muitas vezes, quanto menor a dose, melhor a resposta terapêutica. Então, você vai lá, você começa com uma dose mais baixa, você vai aumentando essa dose até chegar à dose ideal. O que é a dose ideal? A dose ideal é aquela onde você tem a resposta terapêutica, mas você não tem o efeito colateral. Então, se você começa, às vezes, numa dose mais alta, muitas vezes você não vai ter uma resposta terapêutica tão boa como se você começasse com uma dose mais baixa, porque você já está ali, no grau da curva, você já está lá para frente. Então, por isso que é ruim. Às vezes, a pessoa vai lá, dá um tratamento e fala, começa com tal dose. A pessoa começa com uma dose alta e ela não consegue encontrar resposta terapêutica porque ela já passou a dose ideal. Pode passar? Dose letal, então, não existe dose letal, é uma substância totalmente segura. Então, tem um experimento que foi feito com macacos, que os macacos morreram, mas eles deram muita quantidade de cannabis para eles. Então, eles fizeram, durante 3 meses, os macacos usavam o equivalente a 63 cigarros por dia, e, assim, dentro de uma máscara. Então, tipo, eles morreram, não foi nem pela intoxicação de canabinoides, e sim pela fumaça de estar ali com a máscara inalando toda aquela fumaça. Pode passar? Então, aqui, né, um gráfico que mostra o grau de segurança dela. Então, ela é totalmente segura. Ela não tem receptores no tronco encefálico, então ela não tem risco de dar uma parada cardiorrespiratória. Pode passar? É a única forma, então, que a gente tem, né, de prejuízo à saúde que pode ter vítimas é a nossa lei. Então, hoje em dia, é a única forma, né, que alguém pode morrer por conta da proibição, essa falta de regulamentação aí que a gente encontra. Pode passar. Ou, pode passando agora, direto até acabar as fotos, ou a falta de medicamento, né? Então, aqui são alguns pacientes pela Cultive que, infelizmente, acabaram falecendo, né, por essa falta de regulamentação. Todos tiveram uma resposta terapêutica, assim, durante o tratamento fantástica, porém, uns ou chegaram super tarde ao tratamento, que é uma coisa que acontece, né? Os pacientes passam por todos os tipos de tratamento para depois chegar na cannabis, e, quando eles chegam, muitas vezes já estão num grau muito avançado da doença. Pode passar?
E, então, por que não ser de primeira escolha, né, um medicamento fitoterápico com pouquíssimos efeitos colaterais, uma planta que, como qualquer outra, mas não, a pessoa tem que passar por todos os tratamentos, ter todos os efeitos colaterais para depois chegar aí nessa planta. Pode passar. Então, efeito colateral, reações adversas realmente tem, são poucas, principalmente comparadas com os outros medicamentos, que podem levar à perda dos movimentos, perda da visão, parada cardiorrespiratória, pode levar até à morte, né? E as reações adversas delas são bem baixas e bem controláveis, e assim que você para de utilizar, você já não observa mais essas reações. Pode passar. Vias de administração, pode ser qualquer uma, como qualquer outro medicamento. Pode passar. Vaporizada, então, ela pode ser utilizada, né? Então, assim, principalmente para casos de dor, enjoo, ou alguma questão que você precisa de uma resposta rápida. Então, dentro de 10 a 20 minutos, ela está na corrente sanguínea. E dentro de meia hora, você está no pico. E, no prazo de 1 hora, mais ou menos, ele já está fora da corrente sanguínea. Pode passar. Tem a via oral, que ela demora de 1 a 2 horas para ter efeito, porém, ela pode durar de 4 a 12 horas dentro da corrente sanguínea. Pode passar. Contraindicação, então, na verdade, você tem que ter cautela em alguns casos, né? Então, caso de psicose, de esquizofrenia, de algum tipo de surto. Então, na verdade, não é que não pode utilizar, mas você tem que ter cautela nessa utilização. Então, você tem que usar doses mais baixas ou cepas ricas em CBD, né? Ou algum outro canabinoide. Pode passar. Gestação e lactação, a maioria dos estudos são totalmente contra, né? Dizem que não pode ser utilizado. Esse daqui é o único estudo a favor disso. Então, ele foi feito numa comunidade na Jamaica. Então, a diferença dos outros estudos é que os outros estudos são feitos com mulheres que utilizam outras substâncias junto. E esse daí foi feito com mulheres que utilizam apenas a cannabis. Os resultados foram positivos, acompanharam até os 5 anos de idade. Porém, o INAD, que era o instituto que patrocinava, parou de patrocinar porque eles queriam respostas negativas. Pode passar. Aqui algumas indicações, pode passar. Tolerância e dependência, então, são bem leves, né? Você cria uma tolerância bem rápida, pode passar. Interação medicamentosa realmente acontece, então você tem que ter uma cautela na administração, então dá um intervalo pelo menos de 1 a 2 horas das outras medicações para não ter esse efeito, essa interação medicamentosa. Pode passar. Pode passar. Formas farmacêuticas todas, como qualquer outro medicamento. Pode passar. Inclusive a alimentação, né, para idoso e para criança, mas tem que ter cuidado para intoxicação. Pode passar. Aqui o uso de suco, né, para você ter o THCA, os canabinoides na forma ácida, pode passar. Aqui falam, né, que não tem estudo, mas a gente, na verdade, tem relatos. Então, aqui, 2737 a.C., então, foi os primeiros relatos observados, se bem que ela é utilizada já há mais de 10.000 anos antes de Cristo, foi uma das primeiras plantas a serem utilizadas pelo homem. Pode passar. Aqui, em 1464, então, um poeta ele deu haxixe para um filho de um camareiro, então, cessando as crises de epilepsia. Em 1839, Chalgness publica num artigo onde conclui que a maconha medicinal é um remédio anticonvulsivante de maior valor, isso em 1839. Pode passar. 1889, então, saiu na revista de Lancet, então, para o tratamento do desejo ao ópio, então, aqui comprovando mais uma vez ela como porta de saída, não como porta de entrada. Aqui, no século XIX, ela é usada para o tratamento de abstinência à morfina e do álcool. Pode passar. Até entre 1840 e 1900 existiam já mais de 100 artigos publicados. Pode passar. Em 1905 existiam as cigarrilhas Grimaud, então nas farmácias aí que eram tipo cigarros mesmo utilizados para asma, para insônia, para ansiedade, inclusive para crianças. Pode passar. Aqui em 1994 começa a se falar da proibição. Pode passar. Aqui em 1929 a cannabis na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, então ela inclusive aqui como, né, como maconha, então, para quem não gosta desse nome, então ela estava, inclusive, na Farmacopeia, primeira edição. Pode passar. 1930, existiam mais de 30 produtos nas farmácias aí, né, no Brasil e em todo o mundo. Pode passar. Pode passar. 1961, então, inicia a guerra às drogas, que, na verdade, não é bem uma guerra às drogas, e sim a guerra ao homem, né? Porque, na verdade, a gente está lutando contra o homem que utiliza essas plantas, né? Então, isso daí, as maiores vítimas que está trazendo mesmo é esse monte de prisão, esse monte de morte
por conta disso. Pode passar. Aí, aqui em 2015, então, né, depois de toda essa proibição, então, uma sentença determina que retira o THC da lista de substâncias proibidas. O CBD também foi reclassificado como substância controlada. Em 2016, então, sai o primeiro HC para cultivo, né, de pessoa individual. 2017, a Anvisa aprova para a lista de plantas medicinais, né, na farmacopéia, então, o CBD, então, ele ali como cannabis sativa L. Na verdade, isso daí foi só para ter o código de DCB, né, que é um registro para poder comercializar o Mevatil aqui no Brasil. Pode passar. Aqui é o petecão, né, que negou tipo, o processo que a gente tinha, né, que tinha sido feito. Aí a gente foi conversar aqui com a Marta colocou em votação e o projeto foi para votação. A Cidinha deve falar um pouquinho mais sobre isso na apresentação dela. Pode passar. Aqui, agora, em 2019, então, a OMS solicita que a cannabis, né, a planta toda, seja removida do anexo 4, é a categoria mais restritiva da Convenção de Drogas de 1961. Então, eles começam a pensar nessa questão, né, de estar tirando. Pode passar. Aqui, então, né, isso daí é agora para a gente conseguir a autorização do produto importado. Então, isso é legal. Então, o paciente precisa passar num médico, o médico precisa fazer uma receita, um laudo, uma declaração. Essa documentação precisa ser enviada para a Anvisa. A Anvisa vai dar uma autorização de importação. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Com essa autorização, então, vocês podem comprar vários tipos de medicamentos. Então, pode passar. Então, tem uma lista enorme. Pode passar. Tem uma lista enorme de medicamentos, né, que o médico pode prescrever, que legalmente pode estar sendo importado. O grande problema desses produtos é que eles são, na verdade, suplementos alimentares lá fora. Então, eles não têm os testes de bioequivalência, de biodisponibilidade. Foi feito, inclusive, testes na UFRJ que comprovaram que o que tem no rótulo não é o que tem no frasco. E você tem ali apenas ativos isolados, né? Então, assim, você não tem a planta toda, então você acaba não tendo uma resposta terapêutica tão legal, pode passar. E, além disso, você ainda tem preços assim exorbitantes, onde ninguém consegue estar fazendo o tratamento por conta dos altos preços desses produtos, né? Então, aí pode passar. Então, aí, uma opção, né, que já tem lá fora, então, são os dispensários, né, onde você pode estar comprando a planta. Né, então, é isso que a gente gostaria aqui no Brasil, uma regulamentação onde as pessoas pudessem produzir seu próprio medicamento, ou de forma associativa, ou de forma individual, ou que tivesse disponível aí nas farmácias ou em dispensários a planta toda para aqueles que não podem cultivar, mas estarem tendo proveito da planta toda com uma melhor resposta terapêutica. Pode passar? E aí ficam esses dois caminhos, então, que a gente pode seguir, né, para todo mundo aí dar uma refletida, que é o das Big Pharmas, né, então, medicamentos, mais uma vez, um monte de medicamentos. Aí vocês vão ter um medicamento de CBD, outro de THC, outro de vários medicamentos diferentes, cada um com canabinoide diferente, ou a planta toda cultivada, onde cada um pode ter aí uma melhor resposta terapêutica e ainda com preços baixos, tornando acessível a todo mundo. É isso aí. Pode passar? Obrigada.